Mais ou menos na quinta página, né, Suárez? Hoje nós vamos dar prosseguimento, está mais ou menos na quinta página. E eu quero só lembrar aqui de uma forma bem resumida o objetivo desse capítulo, Convite ao Bem. Primeiro é naquele campo de proposta que a espiritualidade benfeitora sempre faz de preservar o livre-arbítrio de todos. Por isso que é um convite. De certo modo, nós começamos aí a tomar conhecimento de que a realidade do mundo espiritual é mais rica de atividades do que o próprio mundo físico. De que a ideia que se tinha de uma vida pós-túmulo, de inatividade e de repouso eterno é totalmente o contrário. Na verdade, os espíritos que estão relativamente equilibrados estão em atividade constante em prol de ajudar, de servir, de fazer o bem àqueles que estão em uma situação mais inferior. Então, é padrão do plano evolutivo estabelecido pelas leis divinas que aqueles que progridem mais ajudem os que ficaram atrás. Isso tanto ocorre no plano espiritual como também acontece aqui na Terra. Na Terra nós vemos que, por exemplo, aqueles que estudam mais podem se tornar professores para esclarecer aqueles que estão começando a estudar. Ou seja, e isso é mostrado a partir desse capítulo Convite ao Bem, quando revela a nós a quantidade de sofrimento e dificuldades que os espíritos que não souberam de fato cumprir com a consciência em termos de expectativa de realização do bem na Terra, voltam para o plano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que nós somos chamados a ser também, mesmo durante a encarnação, cooperadores dos espíritos benfeitores, exatamente naqueles lugares ou situações em que eles não podem atuar diretamente sem que tenha intermediários encarnados para participarem da ajuda que eles querem dar. Então agora, com a doutrina espírita, a revelação espírita, nós somos esclarecidos que quer uma boa noite, quer estejamos encarnados ou desencarnados, podemos e devemos ser co-participantes das atividades dos espíritos, no socorro e na ajuda. Então assim vamos para a introdução do nosso estudo, que é um texto de Emmanuel, separado de Lucas, capítulo 24, versículo 31, o Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de Lucas. O objetivo que atingiremos na senda evolutiva inclui hoje ou amanhã o domínio de nós mesmos, guardando-nos o coração tranquilo e imperturbável. Resguardados na fé que nos emoldura os passos, estejamos desassombrados e valorosos perante todas as ocorrências que nos envolvem as horas. Perturbar-se é render-se à névoa da invigilância. Então aqui temos os três pontos principais para que nós estabeleçamos aqui algumas considerações. Então o primeiro é de que o objetivo definido da nossa caminhada evolutiva, sem nenhuma exceção, é atingirmos o domínio de nós mesmos. E quando Emmanuel aqui acrescenta, guardando-nos o coração tranquilo e imperturbável, ele se refere àquilo que a doutrina espírita já nos possibilita na medida em que nós nos abrimos ao trabalho de renovação interior, que é o propósito do Evangelho do Cristo. A maneira em que nós vamos mudando a forma de encarar a vida, de perceber as situações, mesmo durante a encarnação, nós começamos a efetuar de uma forma natural a harmonia com as leis de Deus que nos darão domínio sobre nós mesmos. O domínio sobre nós mesmos abrange, entre outras coisas, a percepção e a responsabilidade pelo que a gente pensa,
pelo que a gente sente, pelo que a gente faz. É exatamente estar acordando para a realidade do espírito imortal e assumindo a responsabilidade sobre a condução da nossa vida. E isso se dá na medida em que nós vamos nos abrindo ao trabalho de renovação do Evangelho do Cristo e à harmonização com as leis divinas. Fora desse campo de renovação é impossível ter estabelecido o domínio próprio e esse trabalho de renovação onde o coração tranquilo e imperturbável é o natural e espontâneo domínio sobre as emoções. Isso só vem através do agenciamento que o nosso espírito é chamado a exercer sobre a sua conduta, sobre a sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo, resguardados na fé que nos emoldura os passos. Ora, esse resguardo, essa proteção da fé que nos emoldura os passos, Emmanuel se refere ao fato de que os propósitos da revelação espírita, estabelecidos na chamada fé raciocinada, onde nós somos chamados a estar sempre usando a razão e o bom senso, a dedução, nos dá uma possibilidade de convicção a respeito de como as leis divinas funcionam e de como as coisas ocorrem, quer no mundo espiritual, quer aqui na Terra, durante a encarnação, que de fato deve estabelecer em nós um nível de segurança, de serenidade, que nos habilite a enfrentar adversidades e problemas, provações ou dificuldades sem desequilíbrio, sem muitas surpresas. Porque é esse trabalho que, de fato, só a doutrina espírita habilita em termos de cristianismo, porque fundamenta tudo o que ensina, convidando ao uso da razão e do bom senso. Então, trabalhando isso de forma constante e natural, nós, como Emmanuel aqui coloca, temos o resguardo da fé, porque essa fé é pautada no uso da inteligência e da razão, e depois o que é a consequência disso? Estejamos desassombrados e valorosos perante todas as ocorrências que nos envolvem as horas. Veja, Emmanuel está dizendo aqui a nós, entre outras coisas, que não é justificável que perante o conhecimento que a doutrina espírita nos dá de como funciona a vida, as leis de Deus, nós ainda nos continuemos a nos perturbar ao enfrentar situações ou problemas inesperados, como infelizmente ainda vez ou outra vem acontecendo. Porque, de certo modo, era para, estando atento no trabalho de renovação espiritual, na convicção da fé raciocinada, enfrentar adversidades e problemas, por mais inesperados que sejam, mantendo um padrão de equilíbrio, um padrão no qual as circunstâncias não determinam o nosso estado emocional. O nosso estado emocional é que determina e orienta e coordena as circunstâncias. Encerrando essas observações, ele diz: perturbar-se é render-se à névoa da invigilância. Ou seja, Emmanuel, no seu rigor e despertamento espiritual nosso, ele diz: olha, se tu ainda te abres à perturbação, isso é problema teu, que na verdade só se estabeleceu por falta de vigilância, por falta de estares atento aos valores espirituais que já possuis. E, portanto, não busque encontrar justificativas, a não ser o despertamento para não cair de novo na invigilância.
Então é nesse aspecto que nós podemos, entre outra forma, interpretar esse texto de Lucas 24, 38. Voltemos então a convites ao bem do livro Obreiros da Vida Eterna, que é o primeiro capítulo. Ousamos rogar, isso está no final do primeiro parágrafo dessa página que eu havia dito a vocês. Ousamos rogar vosso interesse. É o parágrafo que inicia lá em cima com vemos experiências, que talvez a edição mude. Ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes. Vejam, esse final de parágrafo é aquele parágrafo bem grande, se inicia com outrora quando nos envolvíamos. Esse parágrafo é bem grande e no final dele é que diz isso aí, tá? Ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte. Olha, separamos em especial essa parte pelo seguinte: o benfeitor espiritual, no convite ao bem que ele propõe àqueles que estavam ali reunidos, ele diz algo que é também significativo para nós encarnados. É de que nós devemos procurar ajudar, socorrer, na medida do possível, sem indagar das causas do erro que levaram as pessoas ao sofrimento. Do mesmo modo como ocorre no plano espiritual. Se por determinadas circunstâncias da vida nós somos colocados numa situação onde podemos ajudar alguém, ajude. E não pergunte pela causa determinante do erro, do sofrimento do outro. Isso também se aplica no plano espiritual. Porque se as circunstâncias da vida nos possibilitaram, em determinado momento, ser a ponte de ajuda a alguém, porque chegou o momento dele ser ajudado, ajude. Então, o benfeitor aqui diz: ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo, em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes. Vejam, aqui ainda tem dois pontos importantes de a gente fazer uma observação. O primeiro deles, aguardando a esmola possível de vosso tempo. É o seguinte: tanto no plano espiritual quanto aqui na Terra encarnados, a ajuda que nós podemos dar a alguém em termos de qualidade, de profundidade e de desprendimento, sempre envolverá a utilização do tempo que as leis divinas nos emprestou a benefício de alguém. Então, aquela história que às vezes ocorre muito, de a gente querer fazer o bem à prestação, ou vai ajudar, mas ajuda sempre através de alguém, porque não tem tempo de favorecer a ajuda diretamente. A eficácia dessa ajuda em termos de qualidade deixa a desejar. Quando nós investimos parte do nosso tempo, do nosso interesse, quando deixamos até certa facilidade ou tempo que poderíamos ter de uso pessoal para estar ajudando alguém, é que de fato essa ajuda, em termos espirituais, ela tem uma qualidade mais significativa e importante. Isso também ocorre no plano espiritual. Os obreiros da vida eterna, os espíritos do bem, quando vão ajudar alguém, eles têm que colocar aquele tempo, como nós entendemos aqui na Terra, para ajudar alguém. Se a pessoa, e isso infelizmente ocorre, principalmente porque a maioria de todos nós viemos de doutrinas religiosas tradicionais no cristianismo, aonde a compreensão
da atividade da caridade e do bem sempre eram colocadas em segundo plano. Porque eu quero dizer a vocês o seguinte: hoje, por exemplo, no Brasil e no mundo aí fora, nós vimos igrejas evangélicas e igrejas católicas envolvidas em ações sociais e caritativas, devido ao espiritismo, viu? Porque esse movimento foi iniciado com o espiritismo, há um século e pouco atrás. Porque antes, a igreja, a preocupação era lá na igreja, e com o evangelho, como entendiam, questões de envolvimento da prática do bem e de amparo social foi trabalhado, iniciado com o espiritismo. Hoje nós vemos e reconhecemos ser importante. Nenhuma crítica ao movimento que hoje já tem em muitas igrejas evangélicas e na própria igreja católica. Mas elas começaram porque o espiritismo, principalmente nas obras sociais que se iniciaram a partir da publicação dos livros de Chico Xavier, é que começaram a tocar e mover líderes das igrejas cristãs a também cuidarem disso. Então, veja, a gente vem de um passado onde essa questão de vivência do bem, de estar gastando tempo em ajudar pessoas sem qualquer interesse, não existia no cristianismo. Existia no cristianismo primitivo. Existia quando a igreja, como nós lemos no livro Atos dos Apóstolos, ela tinha o maior cuidado com a pobreza e a necessidade. Mas depois que a religião cristã se oficializou, a partir do Império Romano, e mesmo depois com o surgimento do protestantismo, as questões de vivência da caridade e de prática do bem eram botadas de lado. Porque ainda sempre se achava, em termos de salvação, de que bastava acreditar em Jesus, ou dizer que confiava na salvação que ele tinha trazido e tudo já estava resolvido. Não tinha que estar nesse esforço de vivência ou de prática do bem. Mas eu volto aqui a deixar bem claro, na igreja cristã primitiva, como é mostrado em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, não. Porque lá eles tinham muita preocupação com a comunidade desfavorecida, que hoje foi resgatada e é principalmente pelo Espiritismo. Então, continuemos. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresenta o fenômeno natural. Isso aí já pula para outra página, tá? Final da página seguinte. Havia muitas informações que eu tentei sintetizar, aquelas que de alguma forma abrangessem as anteriores. Mas depois a gente, quando encerrar o capítulo, a gente tenta tirar alguma dúvida. Apresenta o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transforma a separação provisória numa terrível noite de amargoso adeus. Ora, aqui está se falando do grande grupo de espíritos que sofrem no plano espiritual porque levaram a vida nesse padrão. E, pasmem, é a maioria da humanidade que leva a vida nesse padrão, principalmente no Ocidente onde nós vivemos. E como é esse padrão? É aquele onde a pessoa direciona toda a atenção ao corpo, ao poder, a bens materiais e deixa totalmente de lado questões espirituais. Muitas vezes apenas a título de compromisso social, de frequência a uma igreja, a um templo, mas onde as questões realmente do espírito não recebem qualquer atenção. Como aqui diz, agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória, que é a morte do corpo, numa terrível noite de amargoso adeus, como realmente ocorre em termos de mundo materialista em que nós estamos atualmente vivendo.
se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham-se diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor, unamo-nos, portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Então, os espíritos estão ali dando uma lição que, claro, também se aplica a qualquer um de nós em termos de atividades socorristas, tanto nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas, ou em qualquer situação. E qual é? Há de saber que o papel que nos é dado, graças a Deus, é de poder ajudar. Porque em termos de sofrimento, fácil desleixo com as questões espirituais é muito grande, tanto com os espíritos encarnados e, consequentemente, com os desencarnados. Porque a consequência maior é entrar no mundo dos espíritos, sofrendo todas as repercussões do apego, do desequilíbrio, de vícios que minaram toda a existência física que a pessoa teve. Esse descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos, no nosso caso em particular, abrange todas as possibilidades que nós temos de levar o conhecimento de outros à revelação do Consolador prometido, que é o Espiritismo, entre outros aspectos. Não só pela palavra, mas, sobretudo, pela vivência, pelas atitudes, pelo comportamento nosso, de tal maneira a chamar a atenção desses espíritos a objetivos que não se prendam exclusivamente ao corpo, mas que comecem a dedicar tempo, atenção e valor aos valores, às questões espirituais. Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com seus desígnios e suas leis. Esse ponto aqui eu destaco como muito importante, porque os espíritos benfeitores destacam essa expressão, honra de servir. A percepção do serviço como uma honra, ela só é trabalhada em nós pela revelação espírita. Porque em termos humanos ou em termos materiais, todo mundo quer ser servido e não está servindo os outros. Isso é natural da tendência egoísta da criatura humana. Mas é uma tendência que desde o Cristo foi devidamente trabalhada e afrontada. Então, nós somos chamados a ver a oportunidade de ajudar ou de servir alguém como uma honra, como um direito, e não como uma situação que poderia se achar humilhante. E é por isso que aqui é dito, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, mas de conformidade com seus desígnios e suas leis. Aqui abrange, inclusive, as atividades nas casas espíritas. Quando muitas vezes algumas pessoas, mesmo desejando ajudar no trabalho na casa espírita, não aceitam determinados encargos. Gostariam de ter certos cargos, mas não encargos. Aqueles encargos, sobretudo, que mesmo sendo estabelecidos na humildade e na aparente menor significação, são indispensáveis. Como, por exemplo, abrir um centro espírita, ser o primeiro que, quando chega no centro, por exemplo, arruma as cadeiras, faz alguma limpeza,
E que muitas vezes aquilo ali, para alguns que vão se chegando no movimento espírita, acham que é um trabalho que não tem muito valor. E às vezes quer posições de destaque no centro espírita, porque, de certa maneira, realmente ainda não foi suficientemente trabalhado esse lado espiritual valorizadíssimo, que é a consciência do servir. Campos imensuráveis de trabalho aguarda-nos a cooperação fraterna, e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Isso aí já vai avançando aí para outra página, né? Nós estamos aí naquele parágrafo que começa: recordemos o Divino Mestre, no final dele. Então, o que é que tem aqui em destaque? A percepção que tem que ser bem trabalhada em nós, de que, olha, se aqui na Terra tem uma infinidade de atividades profissionais, de atividades vinculadas à família, de atividades sociais, o mundo dos espíritos, isso é muito maior. A questão é que foge-nos em termos de percepção mental, porque a nossa mente, principalmente quando nós estamos encarnados, trabalha num nível, numa frequência que só logra normalmente entender o que está do nosso nível para baixo e não do que está do nosso nível para cima, né? Em geral, a gente pode ter vislumbres de atividades ou de trabalhos espirituais que também só recordamos parcialmente quando estamos dormindo e nos desdobramos. Mas durante a vigília ou durante as horas no dia a dia, a nossa mente ela não é favorecida a tentar entender como é essa diversidade de atividade do plano espiritual. Inclusive é muito comum quando, devido a esses limites da mente nossa, quando se tem sonhos de inícios de desdobramento, a recordação muitas vezes mais comum que se tem, e é aquela que inclusive é retratada no início do filme Nosso Lar, é dos espíritos andando em grupos, normalmente vestidos de branco, em áreas verdes ou em gramados, com atividades que, na verdade, não são muito trabalhadas, não. Dá a entender que eles estão ali fazendo o quê? Isso ocorre, eu volto a salientar, devido aos fatores redutivos que a nossa mente tem quando a gente retorna ao uso do corpo. Quando a gente retorna ao uso do corpo, a gente entra no padrão habitual de percepção das atividades e realidade do mundo material. E não logramos entender como aqui é colocado imensuráveis campos de trabalho, aguardando-nos a cooperação fraterna. E a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Então aqui concluem esse parágrafo deixando bem claro de que se nós buscamos, e isso está dentro de cada um de nós, um nível de felicidade planificadora, não existe outra que não seja através da atividade produtiva no bem, no socorro, na ajuda. O mundo materialista sinonimizou para nós durante muito tempo a felicidade como sendo estar numa rede de pernas para o ar, numa praia sem ter nada o que fazer. Só se esqueceram de colocar muitas vezes que
alguns tentam ficar nessa situação, mas se estiverem num nível de consciência de culpa ou de sofrimentos interiores, essa situação não vale de nada. Se a pessoa estiver numa rede, numa praia, não tem nada para fazer, mas está com a cabeça pesada por remorsos ou complicações que se envolveu, na verdade ela nem aguentará estar num lugar desse. Porque os lugares, eles têm muito interação com o conteúdo psíquico nosso. A gente só gosta de estar em lugares alegres e felizes se internamente a gente estiver alegre e feliz. Se a gente não estiver interiormente alegre e feliz, não dá. Se a gente for para algum lugar onde a predominância for de harmonia e felicidade, a gente corre de perto. O que é um dos atestados mais claros de que é uma mentira a felicidade divulgada e disseminada no mundo material, estabelecida na posse e em situações externas à pessoa. Se a pessoa não tiver habilitada interiormente, quanto mais coisas ela tiver materialmente falando, mais pesada ela se encontra. E mais difícil ela se encontra de usufruir, pelo menos em termos de plenitude. Apareciam soturnas procissões de seres humanos, despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Olha, eu tentei até só separar um outro slide sobre a descrição, que aí é bem minuciosa, dos sofrimentos de muitos espíritos no plano espiritual. Então aqui, vejam um quadro que eles colocam, que às vezes a gente lê e é preciso usar a mente para imaginar o quadro. Soturnas procissões, tristes procissões, espíritos andando muitos em filas, despojados do corpo, que estavam desencarnados, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Ora, aqui é importante, inclusive, fazermos uma ressalva. É de que, tanto na Terra, durante a encarnação, o mundo material ao nosso redor, como também no plano espiritual, a vida espiritual ao redor dos espíritos tem muito a ver com aqueles espíritos que ali estão reunidos. Isso ocorre de tal modo que, quando surgem graves cataclismos de ordem moral, por exemplo, é o que atualmente a humanidade está vivendo, inclusive o Brasil, sabe qual é o resultado mais normal em termos naturais da natureza? Desequilíbrios e problemas sérios. No Brasil a gente tem essa questão do óleo, absurda e ainda não explicável, porque disseram que para a quantidade de óleo que chegou nas praias do Nordeste, era preciso que um navio fosse do tamanho da Lua. Não seria 2, 10 navios que teriam soltado esse óleo. Por isso levantaram até a hipótese de ter sido perfurações no subsolo do oceano, feitas de forma irresponsável, por conivência com indústrias que estão entrando no Brasil e explorando petróleo. Porque deixaram bem claro, essa quantidade que está aí, não era um navio ou 2, e ainda está chegando. E aí, veja, depois houve no Brasil, ainda está havendo esse problema de queimadas, de uma forma absurda, aonde, de certa forma, a natureza, aí eu volto aqui ao texto que nós estamos lendo, no plano espiritual também ocorre o mesmo. Quando se juntam muitos espíritos
em um nível de psiquismo deteriorado, infeliz, doentio, a natureza magnética ao redor deles acaba retratando o psiquismo deles. E aí a gente vai ver esse quadro de céus nevoentos e ameaçadores, cataclismos que estão dizendo aqui. Isso tem a ver, sabe com o quê? Em termos figurativos para nós, trovões, relâmpagos, aquela situação onde a atmosfera se apresenta ameaçadora para os espíritos que estavam ali andando. Então isso tem muito a ver com as questões morais e espirituais das pessoas. Voltamos aí. Muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios seu benfeitor espiritual confessando, os que me foram pais, bem amados, na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. Olha, esse texto, ele traduz muitas informações importantes para que a gente aprofunde e compartilhe. Veja a primeira delas. Nos livros de André Luiz, em mais de uma situação, foram mostradas situações de sofrimento de espíritos que, mesmo tendo guardado laços de parentesco na última encarnação, não podiam ter seus problemas espirituais resolvidos de imediato pelos parentes que se elevaram espiritualmente. Eu vou lembrar vocês as situações. A mãe de André Luiz em relação ao ex-esposo dela. O ex-esposo dela estava nas trevas e sendo obsidiado. E ela não podia arrancá-lo de lá. E ela também não podia, sabe o quê? Viver num nível de tristeza ou de depressão espiritual porque o esposo estava daquele jeito. E isso, de certa forma, traz lições até para nós encarnados. Porque, às vezes, quando a gente tem um parente, um ente querido, que está num sofrimento grande, a gente acha que é justificável. Em termos humanos, ficar triste e abatido. Em termos espirituais, a gente tem a responsabilidade de manter um padrão de equilíbrio, de harmonia psíquica em nós, mesmo que a gente tenha um ente querido que, por situações pessoais, esteja vivenciando sofrimentos ou desequilíbrios. Isso tanto é na Terra quanto no plano espiritual. Esse testemunho aqui era de um espírito bem mais elevado do que André Luiz, que diz assim: você sabe que eu tenho pais queridos em zonas de sofrimento. E ele que estava ali dando lições para o grupo. Eu lembro também aquela outra história que está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, onde ele tinha um avô que estava nas cavernas, lugares de treva, sofrendo há mais de 40 anos, e que começa a ser ajudado a partir do encontro de André Luiz com ele. Mas também não tem só esse exemplo não, viu? Lá no livro Ação e Reação, tem o caso de Silas e Gúbio, de Silas e o pai de Silas, os quais, mesmo sendo espíritos elevados, que comandavam um posto de socorro, tinham o Silas, a ex-madrasta, e o pai dele, a ex-esposa, que se encontravam nas trevas, eles não sabiam onde ela estava. E mesmo assim eles mantinham trabalhos, atividades espirituais, aguardando as intervenções devidas das leis divinas para o socorro na hora precisa, que aliás ocorre, quem já leu o livro Ação e Reação, no final do livro, é que eles têm um encontro com o espírito daquelas que os dois eram devedores, principalmente o Silas, porque tinha feito muito mal à madrasta, e encontra ela no final do livro. Mas o que eu quero, e eu volto aqui a salientar isso para todos nós, é que o Espiritismo deixa bem claro que nós precisamos trabalhar essa visão de eternidade, de justiça das leis divinas,
de objetivo maior que a felicidade e a perfeição de todos os nossos parentes e também amigos e inimigos. E que isso é absolutamente certo. E que se isso estiver na nossa convicção, nós aprenderemos a lidar com provações ou dificuldades, principalmente no campo familiar e de parentesco, sem justificar depressões nem revoltas, quando um parente ou um ente querido rebela-se ao bem e envolve-se num campo de sofrimento. E que a gente tem que perceber como sendo algo necessário, face os erros que cometeu, passageiro, porque vai passar, se não nessa vida, numa próxima, mas tem que passar, e que nós que estamos tendo o esclarecimento espiritual e a luz do entendimento espírita, temos o dever de quê? Manter padrão de harmonia, de equilíbrio e de vibração no bem, mesmo enfrentando adversidades. Não precisaria aqui, claro, a gente nem de longe lembrar as adversidades que os nossos irmãos cristãos da igreja primitiva enfrentaram, mantendo o padrão de otimismo, quando muitas vezes parentes eram arrancados para irem ao martírio e eles não podiam fazer nada. E não podiam também e não deviam, não tinham direito de se revoltar contra as leis de Deus, e muito menos contra o Cristo. Eles colocavam a vida em jogo por causa do Evangelho de Jesus. Eu me lembro, encerrando essa observação, quando recentemente Arthur Valadares, numa palestra dele, lembrou o episódio que tem lá no livro Ave Cristo, quando um dos espíritos que lá estava, que eu esqueço aqui o nome, se é de fato era Quinto Varro, que era a encarnação de Eurípides Barçanufo desde aquela época. E o que é que ocorre? Chega um momento crítico no livro, aonde os soldados romanos colocam em xeque a fé dele. Ao lado estava a esposa e os filhos. E diz ele, olha, se tu renegares ao Cristo, tu pouparás a vida de teus filhos e a tua vida e da tua esposa. Mas se tu não renegares, tu serás morto e eles sofrerão. E aí ele estabelece num nível de consciência essa interação com as leis divinas e não renega o Cristo. Mas quando ele vai ser sacrificado, que ele é sacrificado, alguém que chega aqui iam comprar a família dele como escravos. Então, aquele que chega para comprar a família dele, que é aquele momento bem doloroso no romance, chega junto dele e diz assim, morre em paz, eu sou cristão, não se preocupe com eles. Então vejam o que é que eu estou dizendo aqui, é que perante o que o mundo espiritual mostra, a gente não tem direito, e eu vejo muitas vezes isso acontecer, isso é algo que a gente precisa trabalhar com a gente mesmo, a gente não tem o direito de entrar, por exemplo, em depressão porque um parente faleceu, ou porque um parente envolveu-se numa problemática grave, e aí você pega a tristeza dele e joga para cima de você, como uma espécie de revolta contra as leis de Deus, porque não deixa de ser uma revolta. Quando a gente acha que tem o direito de sofrer no lugar de outro, é como se a gente tivesse dizendo assim, ele não merecia estar passando isso, já que ele tem que passar, eu também não aceito estar em paz. Isso embutido está uma dose de egoísmo, de orgulho, disfarçado em humanidade. Porque para aquele que de fato está esclarecido, isso não tem cabimento. Para alguém que não tem iluminação espiritual, é esperado que haja assim, como inclusive tem acontecido muito. Mas voltemos aqui, avançando um pouco mais.
No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoísta nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Isso é concluindo o raciocínio daquele benfeitor espiritual. Quando ele diz, tu sabe que eu tenho pais queridos nesses lugares de treva. Mas veja o que é que ele diz em seguida. No entanto, crede não nos move qualquer proposta egoísta. Ele está dizendo o seguinte, a consciência dele, em harmonia com as leis divinas, tinha que esperar o tempo certo e a situação certa para socorrer os pais. Como obviamente iria acontecer. Porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Grandes e pequenos, conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos, consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados. Outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus. Vejam, aqui é dito a nós a quantidade de situações que os espíritos tinham para estar ajudando. Desde pessoas que desencarnaram e eram criminosas, e não é porque eram criminosas que seriam descartadas pela misericórdia das leis divinas. Por isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo tem aquele capítulo sobre deve-se colocar a vida em risco para salvar o criminoso? E o Evangelho diz que sim, porque aquilo pode ser um momento clímax para que ele desperte e saia do crime. Então aqui diz, olha, mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte, e outros ainda que se interessavam pelos ateus. Mas continua ainda, veja, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, os loucos desencarnados, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas. É muita situação com necessidade de grupos socorristas no plano espiritual, que aqui é alinhado, ainda eu sintetizei porque havia até mais. E aí concluem dizendo, devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem. E as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Inclusive, vejam a situação. Os 5 não eram espíritas. Tinha católicos, tinha evangélicos e tinha espíritas. Trabalho não tem essa questão separativista. Tem, sobretudo, a questão de ordem moral e de merecimento. Então, eles iam socorrer Albina, que era evangélica, uma senhora já idosa, que estava prestes a desencarnar. Vão socorrer Adelaide, que é uma senhora, essa espírita, que cuidava de um lar de moças. Vão socorrer o Fábio, que era um espírita militante e que iria desencarnar, me parece, por uma doença, uma tuberculose. Iam também ajudar Cavalcante, que era o católico, que estava já há bastante tempo doente e com muita dificuldade em desencarnar.
E ainda havia o desencarne de outra espírita. Quem se lembra? Quem leu o livro aqui? Preciso ler o livro algumas vezes para se lembrar desses nomes, né? Nome pequenininho. Olha, eu lembrei de Dimas. O último era Dimas. Dimas, que era espírita, e estava tendo certas dificuldades porque a família de Dimas não era espírita. Principalmente a esposa e os filhos estavam muito apegados à questão da desencarnação deles. Então esse grupo ia ajudar em termos de assistência, de amparo fraterno, a desencarnação desses 5 espíritos, que é o objetivo maior desse livro, Obreiros da Vida Eterna. Aqui é o último slide que trouxemos desse capítulo. Vamos, com autorização, para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diversas observações. Vejam só algumas coisas aqui importantes de estarmos atentos. Primeiro, é que tanto no plano espiritual como acontece aqui na Terra, para determinados trabalhos especializados, são necessárias autorização, habilitação. Aqui na Terra, por exemplo, para que uma equipe de homens que se tornam médicos estejam no hospital onde vai haver uma cirurgia, em uma sala de cirurgia, houve uma série de habilitações, de estudos, de autorização para eles estarem lá fazendo aquele trabalho. No plano espiritual também, as interferências dos espíritos têm também esse nível de aprofundamento e de experiência, dependendo do trabalho que vai ser realizado no plano espiritual ou na Terra. Então esse grupo, é porque estavam habilitados e tinham recebido autorização para esse trabalho. E interessante quando ele diz aqui, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias. Essa conformidade com as circunstâncias aqui não foi colocada à toa, porque nós iremos ver mais adiante que há uma mudança de plano quando eles estão já ajudando aquele grupo. Aonde uma senhora que estava para desencarnar, vem uma ordem inesperada de que ela não deveria mais desencarnar e eles deveriam ajudar ela a fortalecer a saúde dela, física, para que a desencarnação, de fato, estivesse protelada, que é aquela senhora Albina, que era a participante da Igreja Evangélica Presbiteriana. De última hora, quando eles estão lá para ajudar a Albina, eles recebem uma ordem modificando os planos. Então, mesmo no plano espiritual, para a gente ter uma ideia, ocorrem mudanças. Às vezes, no exato momento em que algo já estava para acontecer. Imagina aqui na Terra, entre nós encarnados. Porque tem muita gente que tem aquela história de achar, não, é o destino, já estava tudo certo. Não é assim exatamente, não. Dependendo de circunstâncias ou possibilidades, há intervenções que impedem que algo grave aconteça em determinado momento que estava prestes a acontecer, exatamente. E que, se no plano espiritual isso ocorre, como esse livro vai narrar mais adiante, imagine entre nós encarnados, que aliás também não deixa de ser um plano espiritual, só que mais denso, mais pesado. Tem uma colega nossa, que é espírita, e ela, há muitos anos atrás, ela contou a gente que o marido dela era muito de farra, de namoro. Ela estava grávida já, assim, eu acho que do 3º filho, e ela tinha um filho pequeno, um tadinho maior, e ela grávida. E ela ficou sabendo que ele estava só planejando o filho nascer e ia deixar ela com as crianças, porque ele estava com uma namorada. Aí ela pegou a arma
botou no meio das pernas, se encostou assim, repostou e disse: na hora que ele entrar aqui hoje, eu vou me matar. Na frente dele, para ele se sentir culpado. E veja só, e ela era espírita. E ela dizia assim: ele vai me pagar, porque eu vou me agarrar a ele, vou infernizar a vida dele. Resumo da ópera. Ela disse que não sabe o que aconteceu. Quando ela abriu o olho, já era de manhã, ela adormeceu com a arma aqui, em uma das pernas. E a vizinha veio na casa dela. E a cunhada não foi lá e ele, resumindo a história, ele tinha sofrido um acidente com a amante de madrugada e tinha morrido. Diga que história, gente. De verdade, ela contou a gente, contou a Tereza. Ela disse, não foi? Eu contou. E ela disse que ia, veja só, aí é como a gente vê uma situação dessa. A gente não sabe o que tinha por trás de tudo isso. Houve esse atenuante, houve esse socorro. Né? Ele, talvez realmente, ela não precisasse. Tinha muita coisa ali em jogo, né? Ele morreu na madrugada. Eu acho que a espiritualidade agiu para que ela não caísse em desgraça. Talvez ele já fosse realmente desencarnado. E na verdade, analisando assim de forma bem rápida, veja só, ele perante as provas que teria que trazer, haveria a desencarnação de forma trágica. Dela e do filho, né? Veja só, eu digo assim, analisando o lado dele, haveria uma previsão de desencarnação trágica. Poderia ser também através de uma arma de fogo. E poderia ser como de fato ocorreu através de um acidente automobilístico. Mas então, o que eu tô... não, ela ia se matar. Eu sei, ela ia se matar e jogar a culpa nele, né? E de fato, veja, quando aconteceu essa morte por acidente de carro, né? Fica implícito o momento disso ter ocorrido. Porque se de certo modo, pela circunstância, ela não tiver... Porque eu acredito que ela já pensou isso dias antes, né? Muitas vezes essa ideia não vem no dia que ocorreu para ela, mas quando a ideia veio e de fato ela ia fazer, houve a intervenção. Né? Mas a gente aprende que, de certo modo, e isso quando a doutrina espírita deixa para nós muito claro, de que se não se tiver de passar por determinada situação, principalmente o tipo de desencarnação, é a pessoa que desencarna através de um crime ou através de um acidente automobilístico, é uma desencarnação provacional. Em termos mais imediatos, porque há um impacto que provoca para a readaptação do espírito no plano espiritual, que é atenuado, claro, se for um espírito que já tiver um nível moral espiritual muito bom, mas se não tiver, reflete um sofrimento considerável até se readaptar. E isso não ocorre, claro, de maneira nenhuma por acaso. É muito importante quando a gente sempre lembra aquela citação de Emmanuel do livro Consolador, de que, na verdade, com a exceção do suicídio, ninguém desencarna fora da hora prevista pelas leis divinas. E quando essa hora chega, de fato, é que ocorre. Vamos então para a prece. Hoje nós encerramos esse capítulo e na próxima semana iniciaremos no Santuário da Bênção.